quando o obsessor está mais perto do que você imagina? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade, tudo mesmo. E sabe quem é o obsessor que está mais perto de você? É você mesmo. Muitas vezes a gente mesmo vai se prejudicar. Porque o que é uma obsessão? É uma ação persistente de um espírito mau sobre o outro, tirando-lhe a razão e a vontade. Mas a gente sabe que esse sobre o outro pode ser sobre nós mesmos também. Ah, um espírito mau, mas eu não sou mau e eu não vou ser mau para mim. Vai, porque nós somos ignorantes, e mal para nós no espiritismo quer dizer dessa ignorância, porque se nós não fôssemos ignorantes, nós seríamos bons. E como estamos em evolução, não cabe aqui culpas, nada disso, mas muitas vezes nós trazemos culpas, remorsos importantes e nós nos sabotamos no nosso dia a dia. A gente acha que não é merecedor, que não é capaz, que não vai dar conta, e tudo isso cria uma energia, uma sintonia ao nosso redor, facilitando a ação de influências espirituais negativas, facilitando que outros nos passem para trás, porque afinal de contas eu sou a vítima. Se eu me coloco no papel de vítima, naturalmente eu vou atrair situações que me deixam como vítima mais ainda. E tem vezes que não é que a gente se coloca num papel, a gente não se coloca em papel nenhum, a gente não faz nada, fica ali na inércia, procrastinando, enrolando. Kardec dizia para nós que trabalho é toda ocupação útil. Se você não tem nenhuma ocupação útil, se você não trabalha, isso em nenhum sentido, fica lá na sua cama assistindo série, sem fazer nada. Não estou falando contra os momentos de lazer, gente. Todos nós precisamos deles. Mas se esse momento de lazer é o tempo todo, a gente está paralisado na nossa evolução espiritual. Nós precisamos exercitar a nossa mente, as nossas mãos, para que o nosso espírito possa aprender coisas novas. Se a gente fica enrolando e nunca faz o que tem que fazer, naturalmente nós nos paralisamos, e isso é sim um processo de autoobsessão. Outros casos são os fanáticos, e aqui eu não estou falando só de fanatismo religioso, não. Tem fanático aí na política, tem fanático às vezes por uma ideia: eu vou criar as asas e vou voar até que as asas derretam lá no céu, que nem fez o Ícaro, né? A gente sabe que é uma história fantasiosa, mas para ilustrar para vocês quantas vezes a gente se fixa numa determinada ideia que ninguém consegue demover, parece até um delírio mesmo, e seguimos naquele caminho que só vai nos levar para o buraco. Então, são vários tipos de fanatismos que nós temos. A nossa imaginação, ela nos auxilia na criatividade, mas quando eu começo a imaginar sempre coisas ruins, coisas aí do arco da velha, eu começo a criar fixações mentais de coisas que estão acontecendo ali ao meu redor. Eu começo a criar em cima da minha própria realidade com o tempo, e é claro que eu começo a adivinhar aquilo que não está lá. E muitas vezes nós somos estimulados a isso pelas coisas que nós vemos, que nós assistimos na internet, na TV, pelo que nós conversamos com amigos que não são lá os melhores amigos do mundo. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente ouve com frequência, que a gente assiste com frequência, cria uma sintonia ao nosso redor e facilita a fixação de ideias. E quando eu tenho uma fixação de ideias, é um processo autoobsessivo de certa forma, porque eu não estou tirando a minha razão e a minha vontade de entrar em foco com outras coisas, eu estou simplesmente mantendo aquela ideia fixa ali. Inclusive, quando essas ideias começam a ser muito graves, a gente desencarna com elas e permanece lá no plano espiritual, nós criamos inclusive um processo chamado de ovoidização, em que nós vamos perdendo a nossa forma e nos fechando como se fosse um ovo mesmo, porque o perispírito, o nosso corpo espiritual, ele não se desfaz, mas ele pode sim perder a forma, porque a gente está só numa única ideia e é a nossa mente que mantém o nosso formato. Se eu começo só a pensar em remorso, em raiva, em tristeza, em angústia, e eu me fecho naquele luto, naturalmente eu vou perdendo essa forma e me transformando em um ovoide. E até eu conseguir recuperar essa forma de novo, vão décadas, séculos, para que eu possa
voltar a reencarnar como humano. Então isso é muito grave. A gente começa aqui na Terra muitas vezes com essas ideias fixas e aí eu vou para os transtornos psicóticos, né, os transtornos delirantes, porque eu tenho certeza que o meu marido me trai, porque eu tenho certeza que tal coisa aconteceu comigo na infância. Às vezes nem foi assim, gente. Às vezes a forma como você sentiu e tudo isso dá para ser trabalhado, mas precisa de vontade. No final eu vou falar um pouquinho de tratamento para vocês. Uma outra questão são os complexos de superioridade. Eu posso, eu aconteço, eu sou o mais forte, o poderoso. Poder aqui na Terra, gente, se você tem aí um cargo de gestão, se você tem um determinado poder mesmo sobre a sua comunidade, ou mesmo no seu lar, eu sou o chefe de família, que eu mando, sou obedecido e sou detestado, como está lá no Evangelho. Muito cuidado, gente, porque ninguém é superior a ninguém. Por este momento, nesta ocasião, você está em um determinado cargo de chefia, mas isso é passageiro. É porque você precisa aprender a trabalhar todas as áreas da sua vida. Então, em alguns momentos você vai mandar, em alguns momentos você vai obedecer. E é preciso saber fazer os dois, ter a humildade para poder obedecer e não se envaidecer, não aumentar o seu orgulho quando estiver numa posição de comando. Tudo isso é aprendizado para o espírito, mas se você se fecha no egoísmo, se fecha no orgulho, achando que é melhor do que todo mundo, fica bem complicado também. É uma ideia fixa que gera um processo de obsessão. E qualquer outro tipo de atitude, como a inveja, como o ciúme, desde que sejam persistentes no seu pensamento, nas suas emoções, são processos autoobsessivos que precisam ser desenraizados, porque a gente começa na autoobsessão e depois vão vir aqueles irmãos que se afinizam conosco, sejam encarnados ou desencarnados, vão se juntar a nós e essa egrégora, essa reunião de sintonias e de energias vai criar uma força maior e mais potente e direcionada a coisas ruins. Então a gente não quer participar disso, tá? Depois pode ficar cada vez mais difícil de nós conseguirmos voltar a nós mesmos, fazer esse caminho de volta para o bem. Vamos então para o tratamento. Pode ser bem complicado, né? Porque afinal de contas, é muito comum que a gente projete nos outros as nossas dores, as nossas angústias. Não, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. E a gente não olha para si e não se conhece, não se reconhece naquele defeito que nós temos. Muitas vezes a gente não se reconhece nem nas nossas qualidades, né? É por isso que nós vamos lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos fala sobre o conhece-te a ti mesmo. E ele dá uma dica importante lá. Nós temos que criar o hábito de todas as noites revisarmos o que nós fizemos no dia para que a gente perceba onde estão os nossos erros, onde estão os nossos acertos e o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais os nossos acertos e para enfraquecer ali os nossos erros, os nossos defeitos. Ah, se eu fiquei irritado com fulano, por que eu fiquei irritado? Vamos no fundo disso? Veja se tem outras situações parecidas aí ao longo da sua vida em que você ficou irritado por aquela mesma questão. O que aconteceu? De onde vem? É uma inveja, é um ciúme, é uma raiva, você queria fazer determinada coisa, ficou frustrado, ficou contrariado. Perceba qual é o sentimento íntimo relacionado àquela situação para que você possa nomear e a partir disso, eu tenho raiva de quem faz determinada coisa. Você vai trabalhar naquela questão em específico para que você possa melhorar. Não é o fulano que te irrita que tem que trabalhar, até porque você não tem ascendência sobre ele, você não vai mandar nele, mas em você pode mandar. Aquilo que você pensa e você sente pode ser controlado por você. Então vamos mudar a forma como vemos as situações para que a gente possa trabalhar e sair da autoobsessão. E se tá muito difícil alguma coisa, tenta por outra mais leve. Esse vício aqui ainda não consegui largar a mão. Que tal você fortalecer as coisas boas que você já tem para que estando mais forte aqui de um lado, depois você possa voltar e melhorar essa questão.
porque às vezes atacar aqui direto um hábito que está muito arraigado, muito intenso na sua personalidade, você não vai conseguir, e aí vai ficar mais frustrado, e aí vai chutar o balde e falar, já que eu não consigo fazer mesmo, que se dane, né? Não. Vamos então deixar aqui quietinho, a gente reconheceu, sabe que tá lá, vamos fortalecer as nossas coisas boas para que depois a gente possa atacar esse vício aqui novamente. E lembrando que quando nós fortalecemos o bem, nós criamos uma egrégora também do bem para nos auxiliar. Então vão vir encarnados e desencarnados que gostam da gente, que vibram naquela boa sintonia e que vão nos auxiliar também a lutar contra aquele vício lá complicado. A gente pode também passar pelos passes, tomar água fluidificada, frequentar aí a religião que você gosta, não precisa ser o espiritismo, mas que você tenha aquela espiritualidade dentro de si, essa questão de um propósito maior, de algo além das nossas simples vidas aqui, que é a espiritualidade, não necessariamente dentro de uma religião. Então frequente a sua, mas frequente sempre, ore sempre, traga essa presença de Deus, do divino para sua vida, para que as coisas se transformem. Em casos em que você está se sabotando muito, em que as culpas estão muito intensas, a medicação psiquiátrica pode te ajudar, porque já pode estar instalada ali uma ansiedade, uma depressão, e o nosso cérebro, ele é um órgão que adoece, merece tratamento como qualquer outro, gente. É importante que a gente tenha essa noção, não deixe a medicina de lado. Eu sou psiquiatra aqui, eu trato sim as pessoas por meio do estímulo da espiritualidade. Eu falo para elas, olha, assim, você tem uma religião, cuide dela com carinho, cuide de si com amor, mas não se esqueça de que o seu organismo físico muitas vezes vai precisar de substâncias químicas físicas para te auxiliar, e isso não é nenhum demérito, tá? Muito pelo contrário, se Deus colocou aqui a medicina, as substâncias ao nosso alcance, é para que a gente pudesse utilizá-las, né? Não se esqueça também de fazer aí a sua terapia. Remédio é um auxiliar, vai dar ali o suporte químico, mas é essa mudança de comportamento que tem que partir de você que vai realmente melhorar os seus processos de auto-obsessão e evoluir o seu espírito, desenvolver o auto-perdão, o auto-amor. Quando eu falei para vocês no vídeo sobre obsessão, vão ficar todos linkados aqui para vocês na legenda, tá? Quando eu falei ali da necessidade de você perdoar o obsessor, muitas vezes, aqui no nosso caso, o obsessor vai ser você e você que vai ter que se perdoar, né? E às vezes é mais difícil nós nos perdoarmos do que aos outros, mas temos que pensar que somos espíritos em evolução e como seres em evolução, nós vamos errar muito, vamos tropeçar, e o erro faz parte do aprendizado. Ninguém dá bronca numa criança porque ela está começando a engatinhar e ela tropeçou e caiu. Ela está em um processo, ela vai andar, mas ela vai cair muitas vezes antes disso, e é completamente natural. Nesse nosso aprendizado do amor, do perdão, das virtudes a serem desenvolvidas, nós vamos errar muitas vezes. E o nosso Pai sabe disso, e é por isso que Ele tem toda essa paciência, toda essa misericórdia conosco, que a gente possa ter essa misericórdia também. E lembrando aí, quando eu falei de que os espíritos vão nos auxiliar, os espíritos do bem, quando a gente começar a melhorar a nossa sintonia, uma ideia, inclusive comprovada hoje com estudos científicos, é o trabalho no bem. Quando eu trabalho num voluntariado, doando ali o meu tempo, se você por acaso não tem nada financeiro, aliás, dar dinheiro é uma coisa muito fácil. Eu tô falando aqui da mão na massa mesmo. E aí pode ser com qualquer coisa que você goste de fazer, doar uma marmita, uma visita a um asilo, a um orfanato, ou mesmo lá no centro, distribuindo folhetinho, qualquer coisa que você faça para auxiliar o próximo, tirando aí o olhar das suas dores e se doando para o outro, faz com que a sua sintonia mude, com que você enxergue as coisas de outra maneira e tenha aquele sentido de propósito interno que eu falei, que nos aproxima aí da espiritualidade, faz com que você melhore todos esses processos obsessivos. Agora, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos, tão endurecidos, que vão ser doenças graves, perda de entes queridos,
perda de emprego, coisas mais drásticas que vão ter que acontecer para que, feridos no nosso orgulho, a gente possa desenvolver a humildade real. Eu espero que esse não seja o caso de que você precise, que você possa começar com esses esforços. E olha só, gente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, os Espíritos dizem pra gente que nós podemos nos modificar fazendo muitas vezes esforços insignificantes. Eles ainda dão uma humilhadinha na gente. Vocês não fazem nem o básico, nem o mínimo insignificante para se melhorarem. E isso fica um alerta para nós. Porque, como eu disse, vão ter vícios que são mais arraigados, mas às vezes tem coisas tão simples de mudar que bastaria a nossa vontade e a gente não quer, não trabalha, não direciona o nosso pensamento para isso. Se a gente pudesse pelo menos melhorar essas pequenas coisas, já nos auxiliaria bastante. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo se você tem aí as suas dificuldades, ou então fala do vizinho, porque eu sei que o vizinho, né, é sempre aquele amigo, né, eu tenho um amigo que faz tal coisa, não sou eu, né, comenta aqui pra mim se esse seu amigo aí anda aprontando alguma. Compartilha também esse vídeo com quem você sabe que gosta do conteúdo de espiritismo. Me segue nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Os conteúdos são diferentes daqui, tá bom? E se você tem vergonha de comentar, também vai lá no direct, no privado, que eu converso com você, não tem problema nenhum, lá nas redes de vídeo curto, tá bom? Eu respondo sempre todo mundo com muito carinho. Se você está precisando de preces ou conhece alguém que está precisando, coloque aqui também o nome dessa pessoa. Pode ser só o primeiro nome e abrevie depois os sobrenomes. A intenção aqui não é expor ninguém, ou mesmo coloque só as letrinhas, que eu vou fazer uma prece para essa pessoa. Eu estou fazendo esse projeto agora de orar para quem está necessitado, porque afinal de contas é um trabalho no bem, né? Vamos lá evoluir o nosso espírito auxiliando uns aos outros. Quem é que não precisa de oração? Coloque aqui as iniciais para que a gente possa colocar nas nossas preces. Beijo!